Olá, nesse vídeo nós vamos falar então dos ensaios aí para determinação dos limites aí que são utilizados para caracterizar então a plasticidade de um solo. Então, o primeiro deles é o limite de liquidez, lembrando, né, o limite que a gente tem da mudança do estado líquido para o estado plástico, né. Nós temos aqui então os equipamentos que são utilizados, né, que é o aparelho de Casagrande, que é esse aparelho que tem essa manivela com essa concha metálica. São utilizados esses cinzéis aí, que pode ser tanto para solos argilosos quanto para solos arenosos, né? Então a gente tem solos que também tem parcela de argila aí que, enfim, vão se caracterizar também para liquidez, né? Bom, e aí o procedimento então consiste do que? Você colocar nesse aparelho de Casagrande uma pasta de solo que passa na peneira 40, fazer uma ranhura, perdão, no meio dessa pasta que é colocada lá no aparelho de Casagrande, nessa concha metálica, né? E aí fica girando o aparelho de Casagrande até que essa ranhura se feche. Assim, você vai girar com uma frequência de 2 RPM, desculpa, 2 revoluções por segundo, 2 RPS na verdade, né? E vai contar quantos golpes são dados até que se feche a ranhura. Então, você tem aqui, né, isso aqui num corte, que você tem inicialmente uma ranhura, um espaçamento entre as duas partes do solo, e aí você vai batendo até a hora que isso aqui vai juntar. Então aqui, ó, esse aqui é o aparelho de Casagrande, você tem aqui a manivela, você vai girando isso aqui com 2 revoluções por segundo, e aí isso aqui até essa ranhura aqui que está no meio se juntar. Juntou, você anota quantas batidas foram dadas, e aí determina a umidade, né, as cápsulas estão aqui para determinar a umidade, e anota então o par, né, umidade e número de batidas que foram dadas. Esse procedimento você vai repetir para diferentes teores de umidade, né, e depois fazer a plotagem aí desses dados de teor de umidade e número de golpes num gráfico semilogarítmico. Então aí você vai ter o gráfico semilogarítmico que você tem aqui na escala normal, né, a umidade, e na escala logarítmica o número de golpes. Então aqui, ó, vocês estão vendo os pontos, que é o par, né, umidade e número de golpes que foram lidos lá no aparelho de Casagrande. Vocês vão traçar uma reta, a reta que é melhor se ajustar nesse gráfico semilogarítmico, e aí nesse gráfico semilogarítmico vocês vão procurar então a leitura de umidade no qual, correspondente a 25 golpes. Então vocês vão ver aqui 25 golpes, ver onde vai cruzar aqui na reta que vocês traçaram, e aí ver qual que é a teor de umidade. No caso aqui, para 25 golpes é 27% de teor de umidade, o limite de liquidez para esse solo. Então, esse valor aí de 25 golpes é sempre uma constante, né? E aí, então, você traz essa reta e fazem isso. Uma outra forma aqui, que corresponde à mesma coisa, né, é determinar o limite de liquidez por essa relação, a fórmula do Birot, né, que é aqui, a teor de umidade dividido sobre 1,419 menos 0,3 log base 10, gente, né? Não confunda aqui com Nepean e tal, porque senão o valor aqui vai ser diferente, certo? Então aqui é log base 10 do n sendo o número de golpes, certo? Isso aqui vai dar um limite de liquidez, né? Depois vocês vão fazer aqui, vai ter um set de valores de limite de liquidez, vocês vão tirar a média, e aí só que vão tirar os valores aí que vão diferir mais que 5% do valor da média. Isso aqui depois eu vou estar fazendo com vocês também pelo Google Meets em aula alguns exemplos, né? Então depois a gente aborda isso aqui um pouco melhor. Aí depois temos o limite de plasticidade. O limite de plasticidade consiste também de você pegar o solo que passa na peneira 40 e moldar, né, cilindros aí, com esse tamanho aqui padronizado de 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. Né. Para isso a gente tem aqui um gabarito, né, e aí você vai moldando ele ali, né, uma placa de vidro esmerilhada, né, e vai girando ele até ele surgir ranhuras, né, nesse cilindrinho aí. Então, aí na hora que surgir então, essas fraturas, aí, essas ranhuras, você pega esse solo e faz a determinação de umidade. Esse valor de umidade então vai ser correspondente então ao limite de plasticidade, né? Você vai tirar mais de uma medida, fazer a média, mais uma vez, né? Tirar 5%, ficar só com os resultados que não difiram mais que 5% do valor da média, e aí com isso vocês têm então
o valor de limite de plasticidade. E aí o limite de contração, né? Você vai precisar então da determinação de massa do ROES, da massa específica dos sólidos, vai pegar também uma pasta de sólido que passa então na peneira 40, colocar ele para secar, né, lentamente na sombra até ter mudança de tonalidade, e aí depois então você tem então a secagem na estufa lá para que ocorra a retração desse solo, né? Então você tem aqui o solo úmido, né? Esse já estava secando na sombra. Depois aí você coloca ele na estufa, você vai ter retração desse solo, né? Você precisa também determinar o volume desse solo seco, né? E a massa, né? Você vai pesar ele, né? Tem a massa do solo seco, MD, e você precisa ter o volume então desse solo seco, né? O VD. Você vai utilizar então pelo deslocamento aqui de mercúrio, né? Para determinar esse VD. E aí com isso, né? Com o VD aqui, a massa do solo seco, o ROES que você determinou, a densidade da água, então você consegue determinar o limite de contração, né, que é a massa de água pela massa de solo seco aí, então, contraído. Então é isso, né, gente? E aí a gente se vê então no próximo vídeo.